O último assunto que vai cair na prova, o Império Carolíngo. É o último assunto que vai cair na prova, que eu ainda elaborarei a prova. Vocês viram lá, acho que postaram no grupo, os assuntos que vão cair. Se precisar, eu mostro para vocês. Beleza? Página 190. Eu tinha pedido para vocês fazerem questões da 138. Se der tempo, se a gente terminar pelo menos essa outra página, a gente corrige para poder pelo menos terminar o Império Carolíngio. Sucedendo seu pai, Pipino. Ai, caramba. Desculpa. Só que o cara era baixinho, o cara chamava breve. Carlos Magno, 742 a 814, um rei guerreiro, dirigiu expedições militares contra outros povos, o que lhe possibilitou conquistar riquezas fabulosas e grandes porções de terra, e ao mesmo tempo estreitou seus laços com a igreja, como evidencia o documento a seguir. E aí tem um documento Deveres de Carlos Magno e do Papa, ou seja, Carlos Magno honrou seu pai, Pipino Breve, que a gente viu semana passada que o baixinho era invocado, o baixinho tirou o rei que estava sendo rei só de zoeira, só para curtir, conquistou terras, ajudou a igreja, manteve o império, ele teve um filho, o filho Carlos Magno, dele que estava no sangue, então ser corajoso, audacioso, um guerreiro militar. E aí tem um documento Deveres de Carlos Magno e do Papa, 796. Assim como fiz um pacto com o bem-aventurado predecessor, Adriano I, desejo estabelecer com vossa santidade um pacto inviolável de fé e caridade. O nosso dever é, com o auxílio da divina piedade, defender por toda parte, com as armas, a Santa Igreja de Cristo, tanto das incursões dos pagãos, como das devastações dos infiéis, e fortificá-la no exterior e no interior pela profissão da fé católica. É nosso dever, Santíssimo Padre, levantar as mãos para Deus, como Moisés, para auxiliar o nosso exército, de maneira que, por vossa intercessão e pela vontade e graça de Deus, o povo cristão obtenha para sempre a vitória sobre os inimigos de seu santo nome, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em todo o mundo. Ou seja, uma pequena parte dos deveres de Carlos Magno e do Papa. Nesse caso aqui, está o dever do Carlos Magno, de defender a Igreja Católica, de seu exército, a proteção da Igreja Católica, e segundo Carlos Magno, defender os cristãos, os valores do cristianismo, do catolicismo, para que a Igreja prospere. E aí eu vou deixar para que vocês, essas 5 questõezinhas, façam no que seria a próxima live, por gentileza. Quem é o autor do texto? Vai estar aqui. Quem é o autor do texto? A quem o autor do texto se dirige e a quem ele se refere quando faz excursões dos pagãos, devastações dos infiéis, que no caso eram invasões muçulmanas. O autor do texto é Carlos Magno. Qual a ideia central do texto? Vocês colocam com as próprias palavras. Quem seriam, segundo o texto, os deveres de cada uma das partes envolvidas no pacto? Qual é o dever do Papa e o dever de Carlos Magno? Que vocês vão colocar lá. E aí, pode ser em dupla, trio, quarteto, quinteto, uma do grupo inteiro, desde que não se organizem presencialmente. Avaliem e comentem o pacto inviolável da fé e da caridade proposto por Carlos Magno. Aí vocês vão colocar a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Se era legal, se não era, se gostaram, não gostaram, se não tem uma opinião. Aí é bem opinativo, e quando é opinativo, o que vocês colocarem está certo. Assim como se eu colocar na prova questão opinativa, aí vocês vão ter que, por exemplo, dar a opinião de vocês, o que vocês derem está correto. Agora, se eu perguntar, por exemplo, quem sucedeu Pipino Breve? Quem era seu filho? Carlos Magno. Que ano ele nasceu e morreu? Vocês vão ter que colocar, se caso estiver assim, beleza? Na noite de Natal de 800, Carlos Magno consolidou a sua aliança com a Igreja, fazendo-se coroar imperador pelo Papa. Ao coroar imperador, o Papa usou as mesmas palavras reservadas aos imperadores romanos na noite de sagração. Com isso, o chefe da Igreja e o imperador tentavam restabelecer o Império Romano no Ocidente. O Império Carolíngio recebia o apoio da Igreja. Ela, por sua vez, aumentava seu poder e sua influência. Ou seja, a igreja tinha apoio militar do Império Carolíngio para poder propagar a sua fé, a sua religião, atrair mais fiéis, divulgar o evangelho, e ao mesmo tempo o Império Carolíngio tinha a bênção da Igreja Católica. Olha, eu estou sobre a bênção da Igreja Católica, que na época era considerada a única igreja,
que, eu estou sob a bênção da Igreja de Cristo, um ajudava o outro. E aí as pessoas olhavam para o império e falavam, olha, esse império é abençoado pelo Papa, hein? Pelo Santíssimo Padre, então, abençoado por Deus, pela Santíssima Trindade, por Jesus Cristo, então é a coisa boa. E a Igreja Católica recebeu apoio militar contra invasões de diversos povos. Tendo sua ação guerreira legitimada pela Igreja, Carlos Magno e seus guerreiros ampliaram suas conquistas e constituíram um império com enormes dimensões. Veja o mapa, ou seja, tudo que Carlos Magno fazia estava sob as bênçãos do Papa. Olha, estou fazendo isso, mas em nome da Santa Igreja, em nome do cristianismo, em nome da Igreja de Jesus Cristo. Eu estou sob a bênção do Santo Papa, que automaticamente está sob a bênção de Cristo. Porque o que a Igreja diz? Segundo a Igreja Católica, segundo o que os católicos acreditam, que é o que estava sob a bênção de Carlos Magno. Jesus Cristo nomeou Pedro, seu primeiro papa, e disse: tudo que fizeres aqui na terra está fazendo em meu nome. Aí Pedro nomeou um, que foi nomeando o outro, que foi nomeando o outro, até chegar o papa da época de Carlos Magno. E aí Carlos Magno falava: olha, eu estou sob a bênção, na verdade, de Cristo, porque Cristo nomeou Pedro, que nomeou outro, que nomeou o atual papa, que está me abençoando. Então, eu estou sob a bênção do próprio Jesus Cristo, do próprio papa. Aí ele tinha essa bênção, então as pessoas olhavam: caramba, olha, está abençoado pelo Papa, está abençoado por Cristo, porque essa era a visão dos cristãos na época. Isso é o que a Igreja Católica prega. É claro que outras pessoas, outros historiadores, outras pessoas de outras religiões consideram a Igreja Católica que nasceu com Constantino em 300 depois de Cristo. Católicos consideram com Pedro, enfim, mas aí é que cada um acha, que cada um achar tá achado e segue o jogo, beleza? É só mais para olhar os olhos do passado com os olhos do passado e não com os olhos do presente para tentar entender o que significava essa bênção católica. Aqui temos um mapinha. Império Carolíngio, século VIII, lá em ano 700 e pouquinho. Temos a Europa, um pouco do norte do continente africano, da Ásia, e o que está amarelinho, Império Carolíngio, que pega Roma na parte central, norte, boa parte da Europa. Em verdinho, o Império Bizantino, aqui, ó, Constantinopla. Em amarelo, domínio dos muçulmanos, o Islã. Olha o Islã avançando aqui, ó, na Espanha, em Portugal, na Sardenha, na Sicília, na Itália. Olha como os muçulmanos estavam avançando. Eles estavam vindo também pela a direita aqui, no leste, em Constantinopla, mas ali tinha o Império Bizantino, então seria mais difícil para os muçulmanos. Os muçulmanos podiam conquistar a Europa por esse lado. Então, por isso que houve essa aliança. A igreja abençoou o Papa pensando na própria sobrevivência também. Porque se não fosse Carlos Magno, será que a igreja teria conseguido resistir? Se não fosse Carlos Magno, será que os muçulmanos não teriam dominado toda a Europa e a Europa seria muçulmana? E quem colonizou o Brasil? Quem trouxe o cristianismo para o Brasil? Pelo fato do cristianismo ser a maior religião do país. O fato do Brasil ter o maior número de católicos. Foram os portugueses, assim como os espanhóis nas Américas. Mas vamos imaginar se não houvesse essa aliança. Se Pipino Breve não tivesse feito o que fez, nem Carlos Magno não tivesse sido esse guerreiro e não tivesse apoiado a Igreja Católica e a Católica, o próprio Carlos Magno. Imaginemos que os domínios dos muçulmanos, que está em amarelo, que pega o norte da África, a Ásia, e um pouquinho de Portugal e Espanha, tivesse avançado, tivesse chegado na França. Imagina o que seria. A Europa seria muçulmana. Os portugueses e espanhóis viriam para o Brasil, iriam divulgar o Islã, o Alcorão. Provavelmente nós seríamos muçulmanos. As Américas, claro que nem 100%, mas boa parte seria muçulmana. Europa, as Américas, norte da África, Ásia, seria disparadamente a maior religião do mundo. Estados Unidos seria muçulmano, sua maioria, Europa, enfim. Olha o quanto que essa ação lá em 700 impactou para a Europa. E quanto que se não tivesse tido essa ação, mudaria os dias atuais, se a gente parar para dar uma analisada. Só para continuar, os muçulmanos não conseguiram passar aqui do norte da Espanha, norte de Portugal. Houve uma resistência nas Astúrias, que fica quase ali na divisa com a França. Astúrias fica aqui mais ou menos, ó. Que é Astúrias, terra do piloto Fernando Alonso. Ali houve uma resistência de Carlos Magno, da Igreja Católica, e eles conseguiram expulsar os muçulmanos, que ainda tentaram pelos próximos séculos invadir, mas a Igreja Católica tinha apoio de outros exércitos, de outros impérios, e conseguiu resistir.
Mas olha a importância de Carlos Magno para a Igreja Católica. Ou imaginemos se não houvesse, o que teria acontecido. E aí tem um textinho. O Império Carolíngio abrangia as terras atuais França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, parte da Itália e da Espanha. É o Império Carolíngio que vai, com certeza, vencer os muçulmanos na história. Isso foi um fato. Beleza? E aí é ele que faz as cruzadas. É Carlos Magno, que faz as famosas cruzadas, que foram meia dúzia quando a Igreja Católica viu o que estava acontecendo. A Igreja Católica falou: para, não estou abençoando mais, porque só daí está muito feio, tá matança, não abençoo mais. Isso acontece mais lá para frente. Durante a expedição militar que liderou, Carlos Magno adotou um antigo costume germânico de doar terras e privilégio aos nobres que o serviam e lutava com ele. Em troca dos bens recebidos, esses nobres se tornavam seus vassalos, isto é, se ligavam a ele por laços de dependência e fidelidade, ou seja, vamos nos unir? Nobre, ó, se você lutar por mim, se você ganhar, eu dou essas terras imensas para vocês e vocês fazem o que vocês quiserem, como se fosse atualmente prefeito, governador, enfim. O cara dominar a terra e ia negociar. Essa relação entre nobres recebe o nome de vassalagem, vínculo de dependência pessoal que se baseava em compromissos recíprocos, embora desiguais. Se por um lado isso unia o rei aos nobres, por outro, ao receber terras e privilégios, esses nobres ganhavam um grande poder em seus domínios. No reinado de Carlos Magno, o império conheceu certa estabilidade. Isso se deveu, em boa parte, à sua administração. Para melhor controlar o reino, Carlos Magno dividiu em províncias e entregou sua administração a duques, marqueses e condes, isto é, nobres escolhidos entre os homens de sua confiança. Ou seja, para ele poder administrar, para ele poder controlar, já que se hoje é difícil um presidente estar administrar um país grande, estar em todos os locais, imagine naquela época sem helicóptero, sem avião, sem carro, sem nada. Então o que ele faz? Ó, você vai governar, você vai ser uma espécie de governador. Você vai ser um nobre, você vai ser um duque. Então você vai ter a minha bênção, digamos assim. O que você faz, está fazendo em meu nome. Como se fosse hoje também uma espécie de prefeito ou governador como autoridade, tentando trazer para a realidade atual. Beleza? Uma hierarquia que definia as relações entre a nobreza, os duques eram os mais próximos do rei e os que recebiam maiores porções de terra. Os ducados, os marqueses, administravam as marcas, nome dado aos territórios situados nas fronteiras do império ou áreas de conflito. Ó, você é importante, hein, Marquês? Por isso estou dizendo nessa terra, confio em você, meu reino depende de você. Então, vai lá, por isso que você é marquês, você marca aqui essa terra. Os condes administravam territórios menores. Todos, cada qual em seu domínio, tinham o direito de cobrar impostos e deviam fazer cumprir as decisões do rei. Ou seja, você pode cobrar imposto, está cobrando imposto em meu nome, eu autorizo, mas aí você tem que fazer cumprir a lei, beleza? Eu te dou terra, te dou poder, deixa você pegar imposto, mas você tem que fazer cumprir a minha lei, beleza? Eu digo que o que você faz está fazendo em meu nome, beleza? E era esse acordo. Para ter controle sobre esses administradores, Carlos Magno ampliou os poderes de missi dominiti, enviados do senhor, funcionários reais que iam periodicamente aos ducados, marcas e condados para fiscalizá-los e informar a situação do rei, ou seja, é difícil o rei ficar indo em vários povos, aí ele criou esses missi dominiti, ou seja, meus enviados, pessoas de minha confiança, e essas pessoas estão do meu nome para fiscalizá-los. Eles têm que voltar com vida. Se não voltar, vocês perdem os cargos. Eu vou aí pessoalmente resolver. Aí eles têm que voltar com vida, dizer tudo o que está acontecendo, informar, passar as ordens do rei e ver se vocês estão fazendo tudo direitinho. Porque senão, qualquer coisa, eu pessoalmente vou aí e tiro vocês. Então, essa era a maneira que eles administravam. Vamos supor, o Vinícius é o Carlos Magno. Aí ele me nomeava um duque. Aí eu tinha que trabalhar e mandava a Júlia lá ver o que eu estava fazendo. Se a Júlia não voltasse com vida, eu estava lascado. Eu tinha que dar todas as satisfações para a Júlia, mostrar o que eu estava fazendo, para a Júlia chegar com vida ao Vinícius, que era o Carlos Magno, e falar tudo o que estava acontecendo. Era assim que eles faziam. A administração carolíngia valia-se também de capitulares, documentos escritos contendo ordens e comunicados do rei sobre os mais diversos assuntos, ou seja, em vez de ela chegar e falar, ela ia já com o documento, com as ordens e a assinatura do rei. Tá aqui, ó. Eu vi o nome do rei, olha o documento do rei aqui na minha mão. Então, cumpra-se
Essas são as ordens, são as determinações, beleza? Aí todo mundo tinha que cumprir. Virando a página, por gentileza, Renascimento carolíngio. No seu império, Carlos Magno valorizou a educação e o conhecimento e preocupou-se também em preparar funcionários com a capacidade administrativa. Com esse intuito, criou várias escolas nos conventos, bispados e uma delas no seu próprio palácio. As primeiras preparavam jovens para a carreira religiosa. Já a escola do palácio, chamada por isso Escola Palatina, que é do palácio, preparava os filhos da nobreza para assumir a administração no reino, ou seja, esses duques, esses nobres, esses condes vão falecer, vão ficar velhos, eles precisam de jovens que estudem, que entendam de administração, de cobrar imposto, de cuidar de terras, de pessoas, de proteger na parte militar, de economia, de números, matemática, enfim, para poder suceder. E quando chegar a vez dele, já ter esse conhecimento, vivenciar um pouco da prática, para poder assumir, e aí os próximos vão estudar nessas escolas, e assim sucessivamente. Lá, eles aprendiam latim, linha pregada nos documentos oficiais, religião, gramática, aritmética, música e geométrica. Além disso, Carlos Magno reuniu na sua corte estudiosos de diferentes partes da Europa, como Alcuino de York, teólogo e professor anglo-saxão lá do Reino Unido, atual Reino Unido, autor de uma versão oficial da Bíblia, Paulo Diácono, gramático e historiador lombardo, Eginardo, historiador franco, biógrafo e secretário do imperador, entre outros. Esse clima favorável à cultura facilitou também a atuação de monges copistas, que passavam um tempo enorme trancados nas bibliotecas dos mosteiros, copiando manuscritos greco-romanos, que eles eram ditados em voz alta pelos colegas. Com esse trabalho paciente e meticuloso, os monges permitiam que os imperadores, que importantes obras da antiguidade clássica chegassem até nós. Todo esse movimento cultural ocorrido na época de Carlos Magno ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, ou seja, o Império Carolíngio estava renascendo através de documentos oficiais, de manuscritos, através da cultura, que jovens estariam aprendendo esse conhecimento, passariam a seus filhos, que passariam a seus netos, e assim sucessivamente. Carlos Magno foi sucedido pelo seu filho Luís o Piedoso, 814 a 840, que ele viveu, que dedicou mais-se à religião do que à política e teve dificuldade em manter a unidade do império, que ele estava, como foi criado na Igreja Católica, talvez tenha se tornado um católico fervoroso, e ele se preocupava mais com o catolicismo, em salvar almas, no pós-morte, e aí ele teve dificuldade porque ele não focou na administração, em proteger as fronteiras, cuidar do exército, da cobrança de impostos, ver o trabalho dos duques, dos perdão, dos duques, condes, marqueses, etc. Ele se preocupou mais em salvar vidas, no pós-morte, não vamos se preocupar com a vida terrena. Aí ele não focou tanto nessa parte e teve dificuldade. Após a morte de Luís, seus 3 filhos passaram a disputar o trono pelas armas. Depois de alguns anos de luta, eles assinaram o Tratado de Verdun em 843. Nesse acordo de paz, o Império Carolíngo ficava dividido em 3 partes. A parte ocidental coube a Carlos, o Calvo. Deve ser careca, óbvio. A parte oriental coube a Luís, o Germânico, e a parte central, que vai do mar do norte ao centro da atual Itália, coube a Lotário. E aí, aqui a gente vai dar uma olhadinha nas 2 imagens. Temos monges copistas. Os monges copistas passavam muitas horas nas bibliotecas dos moteiros, copiando textos que os colegas lhe ditavam em voz alta. Foi graças ao trabalho paciente desses monges que a obra de importantes autores gregos e romanos, como Tucídides, Sêneca, Cícero, chegou até nós. Esta pintura do século XV mostra São Jerônimo fazendo a primeira tradução da Bíblia para o latim. Ou seja, para a Bíblia chegar onde a gente chegou, esses monges contribuíram imensamente, porque eles passavam horas e horas, dias, semanas, meses, anos fazendo esse trabalho, dedicavam a vida a isso, era o dia inteiro. Aí pensa, faz um dia, faz semanas, meses, anos, sendo todos os dias ali trabalhando, você copia a Bíblia, faz várias versões, traduz a Bíblia, tanto que quando
em 1500, perdão, em 1500 mais ou menos, vai surgir as primeiras igrejas evangélicas, que comemorou-se 500 anos, que Martim Lutero pregou as teses para reformar a Igreja Católica, e aí foi a Reforma Protestante. Já tinha muitos manuscritos, e era o nascimento da imprensa, então a Bíblia pôde ser divulgada para várias pessoas quando houve a Reforma Protestante, lá em 1500 mais ou menos. Mas facilitou a Reforma Protestante de Martim Lutero, não só a coragem, a audácia dele em querer dizer o que a igreja está fazendo de errado, mas também os monges copistas, que fizeram muito trabalho e permitiram que houvesse as impressões, e o nascimento da imprensa, que pôde produzir livros, bíblias, para várias pessoas, um menor tempo, um menor espaço, em mais quantidade, mas graças aos monges copistas, que traduziram para outros idiomas, e aí facilitou o trabalho da Reforma Protestante, nascimento das primeiras igrejas protestantes / evangélica. A gente percebe aqui quanto Carlos Magno influenciou a nós. Hoje, se nós, no Brasil, e aqui nas Américas, na Europa, a maior parte das pessoas são cristãs, católicas ou evangélicas, deve-se à Igreja Católica, à Reforma Protestante, mas também a Carlos Magno, porque se não fosse o exército dele, os muçulmanos teriam dominado. E aí, a Reforma Protestante não teria ocorrido, porque o que ele ia reformar, sendo que a igreja era outra? Talvez a igreja renascesse na Inglaterra, por exemplo, ou os muçulmanos teriam conquistado, onde o cristianismo ia prosperar se caso os muçulmanos tivessem dominado toda a Europa, a igreja católica que fica em Roma, ali no Vaticano. Talvez a gente não tivesse o cristianismo hoje, se não fosse Carlos Magno, ou ele fosse bem menor, tivesse uma quantidade menor de fiéis, talvez a maior parte das pessoas fossem muçulmanas, porque aqui é século 8, 700 e pouquinho, mais ou menos. Os portugueses e espanhóis começaram a colonizar as Américas em 1500, trazendo o cristianismo. Mas se não fosse Carlos Magno, eles trariam a religião deles, que seria o Islã, trariam o Alcorão. E aí boa parte das pessoas seriam muçulmanas, e nem teria ocorrido a reforma protestante com Martim Lutero. Porque o que ele ia reformar? Por exemplo, ele não ia reformar nada, porque não é reformar a igreja católica, não existiria, seríamos muçulmanos, talvez existisse ali escondida, mas ele não ia reformar porque não seria a maior igreja presente, enfim. Mas o que aconteceu aqui impactou imensamente na sua vida. Aí você pergunta, para que estudar história? Exatamente isso. Por que boa parte do Brasil é cristão? Porque boa parte do Brasil e das Américas é católico ou evangélico, não muçulmano. Aqui mostra, dá até para fazer esse raciocínio que a gente fez. E aqui o último quadrinho, divisão do Império Carolíngio, Tratado de Verdun, os filhos de Carlos Magno, netos, lá do Pepino, breve e baixinho, é como ficou dividido. Carlos o Calvo, devia ser careca, ficou com essa parte aqui que a gente está vendo, que compreende França, um pouco da Alemanha, Reino de Lotário, e aqui, Reino de Luís Germânico. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma dúvida, professor. Nenhuma. Beleza, eu agradeço. Vou voltar lá para corrigir aquelas questões, porque... Beleza. Porque o nascimento do Ocidente medieval eu vou deixar para depois da semana de provas, da recuperação. Aí sim, a gente continuar até 18 de dezembro ou mais, se precisa for, a gente fica sem problema, com a maior alegria. Então, eu vou pedir para vocês voltarem lá na página 188, que eu tinha pedido para vocês fazerem aquelas questões, beleza? Lá na página 188 diz: o texto pode ser classificado como literário, historiográfico ou filósofo. E aqui que vocês colocaram? Eu coloquei historiográfico. Exatamente, Eu também historiográfico. coloquei historiográfico. Isso mesmo. Parabéns. Historiográfico. Boa. Qual era a visão dos humanistas a respeito da Idade Média?
Eu coloquei que eles tinham uma visão meio negativa. Isso. Alguém Coloquei colocou uma... basicamente isso também. Eu tinha uma visão negativa de desprezo. É isso mesmo. Todo mundo colocou, Vinícius, Daniel, Tainá. É isso mesmo, vocês são ótimos alunos. É isso mesmo. Uma visão negativa, pejorativa. Parabéns. Como a Idade Média é vista pelos historiadores atuais? Como a Professor, pior era? A como questão da... era que a gente teve muito retrocesso em tecnologias, algumas tecnologias. Eu acho que é um retrocesso para a humanidade. Eu coloquei também como uma época muito criativa, porque no texto a gente pode estar vendo alguma das criações que eles fizeram. Exatamente. Aqui, ó. Deus e o diabo, por isso mesmo. Certíssima. A existência de Coloquei, 3... Isso, pode falar. eu coloquei que eles enxergavam essa época, a Idade Média, como um período muito importante, Isso. já para a história em si. Isso, exatamente, parabéns. Era uma visão meio positiva dos historiadores atuais em relação à cultura, lendo da alfabetização, a crença no milagre, a importância da carroça, do cavalo, a saúde, o medo da peste, aparecimento dos primeiros hospitais, ou seja, surgiu a peste, começaram os primeiros hospitais, 3 grupos principais, sacerdotes, guerreiros e camponeses. Então, ele está aqui, ó. Muitos historiadores questionam essa periodização e a visão negativa que os humanistas tinham da Idade Média. E aí os historiadores atuais aqui, ó, argumentam que o medievo foi uma época de muitas importantes criações, como universidade, óculos, garfo, uso de vidro nas janelas, e o livro, por exemplo. Então, os historiadores atuais têm uma visão já positiva, como a gente percebe aqui no texto da página 187, no antepenúltimo parágrafo, onde está ali atualmente, muitos historiadores. É isso mesmo, parabéns. E aí, reflita e opine sobre a periodização proposta por Jacques Le Goff. O que vocês acham dessa periodização, da maneira dele dividir a história, se vocês concordam, não concordam? Acha que tem que dividir como os passados, que aqui é uma época, aqui é outra, ou de acordo com a visão dele? O que vocês colocaram? É que é muito complicado. É que hoje a gente olha para o passado com olhos do presente. E em história a gente sempre tem que olhar o passado, tentar olhar o passado com os olhos do passado. E a gente compara o passado, vai comparar sempre naturalmente com o presente. Por isso que alguns historiadores já meio que falam, não, é tudo uma época só, não é duas épocas. Na época que os historiadores criaram período da Idade Média, eles achavam que ia de um período até outro período, porque o que eles tinham naquele momento era superior ao que existia no antigo. Passaram-se alguns séculos, os historiadores atuais, aí ele falava, não tinha muita diferença. Era basicamente tudo igual, não tinha o que diferenciar. Então eles já mudam a visão pejorativa. E aí vai muito da opinião de cada um. Se a pessoa acha que aquela época era ruim, se aquela época era boa. Tem gente que vai achar ruim, historiadores da época achavam ruim, mas historiadores atuais acham bom. Pode ser que historiadores atuais achem ruim. E aí, o que vocês acharem dessa época, tá valendo. Se vocês olhem e falar, professor, eu acho que devia ser uma época ruim, talvez a Idade das Trevas, enfim, por causa que não tinha conforto que a gente tem hoje, vida precária, a população não vivia muito, sofria bastante, qualquer coisinha morria, beleza. Se vocês falarem, professor, eu acho que até foi uma época boa, porque surgiu coisas legais e as pessoas não tinham a tecnologia que a gente tem, o conhecimento, elas se esforçavam, contribuíram para a nossa sociedade. Eu concordo com essa visão positiva do Jacques Le Goff, também está valendo. Professor, estou com dúvida, não sei, não entendi, porque de fato era ruim, difícil naquela época, mas contribuíram, enfim, entendo argumento de um, argumento de outro, não tem uma opinião formada, também está valendo. Quando o assunto é opinião, que vocês colocarem já está valendo, porque é a opinião de vocês. E opinião não se discute, cada um vai ter a sua, vai ter a sua visão de enxergar o mundo. A gente vê nos livros de história que historiadores acreditam uma coisa, historiadores outra. Sempre quando vai dar
a opinião, eles no livro deixa bem claro. Alguns historiadores, não é unanimidade, não é um fato, por exemplo. O fato é, o filho de Pepino Breve foi Carlos Magno. Isso é um fato, ano que ele nasceu, ano que ele morreu, são fatos. Essas guerras que aconteceram. Agora, o que um historiador acha, o que o outro deixa de achar, o que ele considera, o que ele pensa, aí vai muito da opinião. Teve já um artigo que eu mostrei para outras turmas, só para fugir um pouquinho de economia. Falei, olha, como a área de humanas é vasta e permite a opinião, e por isso que quando vocês dão a opinião de vocês, eu vou sempre considerar certa. Eu mostrei um artigo de diferentes maneiras de enxergar a economia. A primeira maneira é a maneira de Karl Marx, uma maneira mais pejorativa da economia, da luta de classes. A outra maneira é de John Case, chamado keynesianismo, a visão de John Case sobre a economia. A outra maneira é a visão de economistas da Áustria, chamada Escola Austríaca. E a outra maneira é a maneira que economistas enxergam a economia, mas da Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Ou seja, 4 tipos de enxergar a economia. Aí eu fui dando os assuntos, mostrando os assuntos para ele. Olha o que cada escola pensa da impressão de dinheiro, da propriedade privada, dos juros, da poupança e etc. São 17 temas. Aí cada um vai divergir do outro. Então, em história, é a mesma coisa. Geografia, que eu não dou para vocês, não sei se eu vou continuar no que vem, ou se vai ser a atual professora, também é a mesma coisa. Sociologia, idem, vai permitir opinião, ainda mais sociologia, que é estudo da sociedade. Então, por isso que quando perguntar opinião, e quando na prova, se eu colocar a opinião, o que você pensa, o que você acha, coloque o que você acha. Porque eu quero fomentar em vocês a capacidade de ter uma melhor retórica, de ter uma melhor argumentação, e que vocês sempre, em qualquer assunto, olhem um lado, olhem o outro, e aí sim cheguem a uma opinião própria, baseado no que você acha, nos seus conhecimentos, e sem influência de demais, melhorando a sua capacidade de se comunicar, ou então falar, não tem uma capacidade para opinar, para eu preciso de mais estudo. É normal, tem assunto que eu não domino, ainda mais de áreas biológicas, química, física, biologia, etc. Eu não tenho assunto, não tenho uma capacidade para dar uma opinião a nível de professor, mesmo nível de estudante, enfim, já foge da minha alçada. Mas eu admito, não tenho essa capacidade, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Esse é o objetivo principal, pregando sempre a liberdade e o respeito à opinião de cada um. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma. Não? Nenhuma. Eu agradeço a participação de vocês. Podem ficar cegados que a prova jamais é para punir, é mais para você, como eu disse, que é melhorar a maneira que vocês pensam. Pode ser que hoje vocês pensem uma coisa, daqui a 10 anos muda, enfim, ou permaneçam. Agradeço, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Boas provas. Obrigada, professor. Nada. Você também, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Sei que ninguém vai ficar de recuperação, que são ótimos alunos. Falou, tchau.